Primeiro, eu queria fazer uma palavra, doutor Ramiro. Doutor Ramiro, né? O senhor me compreenda o papel de deputado federal que essa casa tem diante das denúncias que o senhor trouxe aqui. E falo isso em respeito a todos os médicos que participam do programa Mais Médicos, até por ter sido ministro da Saúde que, junto com o Congresso Nacional, criou o programa. O senhor trouxe uma denúncia muito grave aqui. Essa denúncia foi publicada numa casa do Congresso Nacional, diante de 3 membros de ministérios. O Ministério da Educação e da Saúde, que tem responsabilidade e competência por acompanhar isso, o Ministério das Relações Exteriores. O senhor trouxe uma denúncia de que existe um esquema de compra de vagas em vestibulares no nosso país. Eu queria dar liberdade para o senhor de que possa encaminhar, não só o senhor, ou qualquer pessoa, de forma anônima, inclusive, para ter proteção sobre isso, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde. Essa casa recebeu o que o senhor falou. Eu vou discutir com os meus colegas parlamentares que instrumentos nós podemos fazer de apuração sobre isso. Mas o Congresso Nacional Brasileiro não pode receber uma denúncia tão grave como essa e ficar sem apurar, né? O Ministério da Educação, se eu fosse membro do Ministério da Educação, instalaria de imediato um processo de apuração sobre isso. O Ministério da Saúde contribui com isso. O Conselho Federal de Medicina deveria instalar o processo, porque é uma denúncia extremamente grave. E o senhor saiba que nós estamos aqui para ajudá-lo nessa apuração. O que eu estou pedindo para o senhor não é, de forma nenhuma, porque o senhor se sinta inibido ou qualquer um se sinta inibido para apresentar algo mais objetivo em relação a isso, porque é muito grave. Eu era ministro da Saúde e o Fernando Haddad era ministro da Educação quando nós criamos o Revalida. O Revalida foi criado em 2011, foi discutido já na gestão do presidente Lula, a partir de uma comissão, na época, liderada pelo ex-ministro Adib Jatene, e criado e formalizado em 2011, já no governo da presidenta Dilma. Eu e o ministro Fernando Haddad assinamos a portaria, a constituição da comissão. Então, o Revalida é uma criação dos governos Lula e Dilma. Eu digo isso porque eu já ouvi muita gente criticando que os governos Lula e Dilma eram contra o Revalida. Pelo contrário, nós que criamos o Revalida. E criamos naquele momento porque existia um ambiente no país de falta de padronização sobre o processo de revalidação. Nós tínhamos denúncias graves, apuradas. À época, inclusive, por exemplo, na época tinha de compra, de pagamento para o processo de validação de diplomas em universidades públicas. Então, o Revalida foi criado para buscar ter uma padronização no Brasil sobre isso, envolvendo as universidades públicas, que pela prerrogativa legal da LDB é quem pode fazer essa validação, né? E no esforço, não tolhendo a autonomia das universidades públicas de continuar seus processos de validação de diploma, mas criar uma oportunidade para que o médico que quer exercer a medicina aqui no Brasil tenha uma avaliação justa. O processo do Revalida foi se aprimorando, né? No começo, um filtro muito difícil, e comparando, inclusive, com outros exames, resultados de outros exames internacionais, absolutamente injustificável. Foi se aprimorando, tanto é que vai aumentando o número de médicos aprovados no Revalida, até que tem uma interrupção nessa política, a partir de 2016, que, em primeiro lugar, aperta de novo o filtro, porque eu não acredito que piorou a qualidade desses médicos que estão prestando. Tem uma mudança no exame, e depois, como foi dito pelo presidente, a partir de 2017, a não realização do exame. Então, eu quero fazer uma pergunta ao MEC e ao Ministério da Saúde aqui. O que vai ser feito em relação ao Revalida? Senão, esse Congresso vai aprovar uma lei para obrigar, enquanto política, que a gente tenha pelo menos 2, 3 vezes por ano, que seja, de processo de validação. E que tenha critérios claros de comparação com outros exames internacionais. Porque é só comparar com o que é o resultado do exame dos Estados Unidos, do exame de outros países, avaliar os resultados dos exames de outros países do Mercosul, para saber que o nosso critério hoje tem alguma coisa errada. Eu não acredito que seja em função da atuação dos médicos. Então, essa é a primeira questão. O que vai ser feito? Segunda questão. Eu defendo que a gente possa aprofundar
e evoluir nos acordos de cooperação no âmbito do Mercosul. Porque o que está em questão aqui não é querer trazer médicos que estão estudando em escolas que não são regulamentadas nos seus países de origem. Pelo contrário, esses acordos permitem, inclusive, que você estabeleça esses critérios. O reconhecimento dessas escolas é um avanço em relação a isso. E é um avanço, inclusive, para aprimorar a nossa formação. Porque avançar nesses acordos nos permite, inclusive, avançar na cooperação bilateral, avançar no processo de revalidação de outros títulos, como mestre e doutores para as nossas universidades, avançar em parceria. Então, é positivo em relação a isso. Então, eu queria também reforçar essa pergunta. Quais são as metas que existem no âmbito do MRE, Ministério da Saúde, Ministério da Educação? Eu sei que quem lidera esse processo é o Ministério da Educação, né, é da gente ampliar a possibilidade desses acordos, ampliar a possibilidade de presença das escolas que já são reconhecidas pelo Sul e, sobretudo, aquilo que o presidente Alan Henrique trouxe, né, simplificar o processo de avaliação nessas escolas que estão credenciadas nesse processo, né? E a terceira questão, já para ser condescendente em relação ao tempo, mas, a Lei do Mais Médicos criou, muita gente não cita isso e não fala disso. A Lei do Mais Médicos criou nesse Congresso Nacional a exigência de existir uma avaliação do que nós chamamos de teste de progresso nos cursos de medicina no país. Uma avaliação nacional sobre isso, a realizar no 2º, no 4º e no 6º ano. Depois teve um acordo na portaria Ministério da Saúde e Ministério da Educação que detalhou como seria feito esse processo. Infelizmente, esse processo está absolutamente interrompido. Ele tinha um papel, inclusive, de monitorar as escolas de medicina que vinham a ser abertas no nosso país, inclusive com a possibilidade de impedir que uma escola pudesse fazer vestibular novo, ou seja, ter mais alunos, se não tivesse tido uma boa avaliação dos seus alunos. Qual que é a proposta concreta, quando que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vai fazer essa avaliação nacional esse ano? O que está planejado? Vai fazer dos alunos do 2º, do 4º, do 6º? Vai abandonar essa política? Porque, se for abandonar, nós vamos discutir aqui no Congresso Nacional, porque foi uma lei do Congresso Nacional. Como que a gente, enquanto Congresso Nacional, retomar isso? Vai incorporar, né, detalhar isso, à medida, inclusive, de impedir que uma escola possa fazer vestibular se tiver má avaliação dos seus alunos, né? E a última pergunta, presidente. Eu recebi ontem a Associação Aspromed Brasil, que é formada por cerca de 1.800 médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos, constituíram família no país, estão morando no nosso país e estão impedidos de atuar como médicos no programa Mais Médicos. Inclusive, eles me falaram, apresentaram, talvez a presidente, a doutora Nilka Valdez, deve estar nos acompanhando, porque ela falou que ia acompanhar pela internet, mandar perguntas. Eles dizem, inclusive, que eles têm os títulos, os diplomas deles estão aqui, os títulos estão aqui. Por que que o Ministério da Saúde não incorpora de imediato esses 1.800 nos editais do Mais Médicos, como abre a possibilidade de um médico formado fora do Brasil poder participar do Mais Médicos, né? Por que que esses médicos que estão aqui, 1.800, que têm seus títulos, seus diplomas aqui, não podem ser incorporados de imediato no Mais Médicos, continuar atendendo a população brasileira? Nós temos 7.000 vagas não ocupadas pelo programa Mais Médicos, teve um edital recente agora, começou a distribuir novos médicos essa semana, mas não vai preencher as 7.000 vagas, e temos cerca de 1.800 médicos cubanos que estão desde o programa aqui, constituíram família, né? Têm seus documentos aqui, seu diploma aqui, não são dessa leva de médicos que saíram agora em dezembro, né? Por quê? Por que que nós não fazemos de imediato? Porque, pela regra, né, pela lei, e pelos editais do Ministério da Saúde, um médico formado em outro país, ao apresentar sua documentação, pode participar do programa Mais Médicos. Por que não faz a validação imediata em relação a isso? E a última pergunta, quando que o Ministério da Saúde vai encaminhar para o Congresso Nacional a proposta, se vai mandar por MP, projeto de lei, ou se não vai precisar, que o ministro Mandetta deu entrevista essa semana sobre o Mais Médicos? Eu acho que esse Congresso está muito preocupado em relação a isso, como ajudar, né, que os municípios, está ali o presidente do CONASEMS, recebam médicos, cerca de mais de 7.000 vagas não ocupadas pelo programa Mais Médicos, depois da decisão, né, e da postura, eu acho, incorreta, que fez, inclusive, com a saída dos médicos cubanos do nosso país. Muito obrigado, presidente.